Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Quando no caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Quero, com a graça de Deus, fazer esse paralelo para chegar na sua vida. Lembra dos discípulos de Emaús que estavam indo para a sua cidade? Tinha acabado de saber da morte de Jesus. A gente tem que entender o comportamento deles. E eles estavam falando, e Jesus, sem eles perceberem, estava pertinho deles, só ouvindo. E eles estavam dizendo, conversando sobre tudo o que tinha acontecido lá em Jerusalém. Jesus pergunta: o que estáis falando? E aí, vocês lembram disso, tudo isso, né? Só vocês não sabem, só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, de Jesus o Nazareno, poderoso em palavras, em atos, etc. E foi falando. E aí, uma coisa interessante aqui, os discípulos disseram assim: nós acreditávamos, por tudo que ele estava dizendo e fazendo, que realmente ele era o Messias, aquele que estávamos esperando, mas ele morreu. E aí Jesus ouviu tudo isso e dá uma resposta para eles, que vai chegar agora na gente, que tem a ver com as leituras de hoje. Como sois lentos para entender. Aí começou a explicar as escrituras para eles, para explicar para que Jesus morre e ressuscita. E aí eles terminam dizendo: não ardia o nosso coração quando eles nos falavam? Bom, o que eu quero mostrar, essa reflexão para mim e para vocês?
a gente precisa lembrar, e a primeira leitura está nos lembrando. É uma pergunta muito legal para colocar aí, tanto na catequese, depois lembrar a Cleide, que está coordenando, e também a Crisma, uma pergunta muito importante. Que Deus viria um dia para o nosso meio, e Ele veio, isso todo mundo sabe. Agora, existe uma palavra que entra nessa conversa dos discípulos de Emaús, que é a pergunta que a gente tem que fazer numa catequese, e vai degustando ela. Tudo bem que Jesus veio, que Deus veio, Ele veio, mas como Ele deveria vir? Como? A palavra como é diferente, tá? Não é, a palavra não estou falando, Ele viria como homem necessariamente. Como homem a gente sabe que Ele veio, não, mas como Ele deveria ser ao chegar. Então essa pergunta, ela merece essa reflexão que a gente vai fazer agora, merece, para você compreender a sua vida e a minha também aqui como católico, como cristão. Eu lembro que eu comentei uma vez aqui numa homilia, como que o povo de Israel, o povo lá, o antigo, como é que eles imaginavam essa palavra quando Deus disse assim através da boca dos profetas, que Deus viria no nosso meio, diretamente, Ele viria caminhar com o povo. Como eles esperavam que ia chegar esse Deus? Bom, o povo de Israel, o povo, não tem nada a ver com a escritura, eles entenderam que ao chegar, Deus viria poderosíssimo, como se fosse com o machado na mão. João Batista ainda fala, ele virá como aquele que traz um machado na mão, para enfincar na raiz do mal. Então os judeus, na sua grande maioria, eles entendiam que Deus viria como poderoso, soltando fogo pelas narinas, ia exterminar de vez tudo que não presta, corrupção, doença, morte, assassínios, adultério, ia acabar com tudo, a maioria. Mas esse é fato verídico, irmão, é só você ler, a gente vai lendo a Sagrada Escritura e os documentos da nossa tradição da igreja. Só que, atenção, o profeta Isaías, que é considerado, para muitos estudiosos de Bíblia, interessante isso, como aquele que trouxe um novo evangelho, segundo a paixão de Jesus, segundo Isaías, a primeira leitura de hoje. O que o profeta Isaías anuncia? Como Deus viria. Se você pega o capítulo 42, capítulo 49, tudo de Isaías, 50, 52 e 53, estes aí, tem os seus versículos, né? Ali, mais específico. O que Isaías está mostrando? Que era aquela promessa que Deus viria no nosso meio, certo? Que Ele ia se fazer o homem, mas Ele ia vir de um jeito. Qual era o jeito dele? Ele viria como servo sofredor. Isso aqui é importantíssimo. Isso é um cala-boca em todas as reflexões dos judeus lá atrás, porque eles imaginavam, cada um imaginou Deus chegando de um jeito, só que pouquíssimos deles acreditavam que Jesus viria humilde, certo? Que viria experimentando sofrimentos, muito poucos, a maioria não. Então foi um cala-boca, porque Isaías, ele mostra, é a única leitura do Antigo Testamento, olha, vou repetir, a única leitura do Antigo Testamento, que mostra um sacrifício humano oferecido ao Pai, que agradou o Pai, diferentemente dos sacrifícios derramados de sangue e carne dos animais que os judeus ofereciam a Deus. Então só haveria um sacrifício que agradaria ao Pai. Qual? O que Isaías mostrou.
que é a maneira como Deus viria. Bom, então Deus viria como um homem, um ser humano. Então já mostra aí um sofrimento. Então ele não vem glorioso, ele vem como um homem. 2, que vai experimentar não ter uma casa nem para ele nascer. E realmente ele não nasceu em nenhum berço bonito, não. Nasceu no lugar onde os animais moram, fora de Jerusalém ainda. Depois teve que viver como estrangeiro, porque o anjo disse para José: José, pega o menino e a mulher e a mãe e vai para o Egito, e fica lá até eu avisar, até Herodes morrer. Herodes morre, pega o menino e a mãe traz. Veja o sofrimento. A gente não imagina isso, né? Bom, acontecendo tudo isso, depois a gente vai percebendo quando Jesus chega na vida adulta, ok? Ele começa a ser perseguido, querem matar ele, tem raiva dele, não é? Até ao ponto de ele sofrer uma paixão, e nessa paixão, no momento que ele vai se entregar, a carta aos Hebreus capítulo 5 vai dizer que ele recorria ao Pai toda vez em oração, toda hora, entre clamor e lágrimas. E aí o autor sagrado ainda ousa dizer, e foi ouvido pelo Pai na oração, que o livrou da morte. Aí você fala, padre, pega o folhetinho. O livrou da morte? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para chegar na gente. Como o livrou da morte se a gente olha na cruz e viu Jesus morto ali? Como o livrou da morte se a gente viu entregarem o corpo dele morto, o corpo, sem a alma, nos braços de Nossa Senhora, debaixo da cruz? Como Deus o escutou e o livrou da morte? O livrou. E agora vamos aqui em Isaías no capítulo 50. Lá embaixo está dizendo: a meu lado está quem me justifica, aquele que vinga o meu favor, alguém que me fará objeções. Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem que me vai condenar? Então você pega essa leitura de Isaías, aí você pega Hebreus capítulo 5, que o autor sagrado diz: o Pai o ouviu na hora da sua aflição e o livrou da morte. Aí você fala, mas que morte? Porque nós vimos ele morrer numa cruz. Volta agora aos discípulos de Emaús. Qual era a conversa deles? Eles estavam cabisbaixos, entristecidos, depressivos, conversando sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus lá em Jerusalém. Derrotados, porque eles tinham colocado uma expectativa no homem Jesus, que realmente parecia que era Deus que tinha vindo, mas ele morreu. Aí Jesus entra na conversa dos dois. Você agora vai linkar com essa frase aqui de Isaías 50 e vai linkar com Hebreus capítulo 5. Jesus entra e faz a seguinte indagação, sendo ele Deus, já está ressuscitado Jesus, né? O que discutis pelo caminho? E ali ele ouve a reclamação, o murmúrio triste dos dois, e aí eu tenho que me colocar no lugar dos dois também, eu me coloco, e falar, mas eu apostei minhas fichas no Senhor, eu rezei tanto, eu pedi tanto por aquilo, eu clamei tanto por aquilo outro, eu pedi a libertação, o livramento disso, daquilo, mas não aconteceu nada. Olha que eu estava acreditando que Deus estava comigo nesta hora. Veja, por isso que eu me coloco, tá? E Jesus vai lá e chama a atenção e fala assim, vós não entendeis nada da Sagrada Escritura, porque Deus, ele veio como servo sofredor para mostrar a mim e a cada um da gente aqui, de nós, cada um, como nós seremos salvos. Como nós seremos salvos? Aí você fala, mas Jesus precisaria ser salvo? Não, Jesus não. Mas Jesus, ele se fez humano, quer dizer, Deus se fez humano, o nome de Jesus.
ele sendo Deus, sem pecado nenhum, experimentou sofrimento, chorou muitas vezes ao Pai, clamou para o Pai livrar ele do medo. Jesus ficou com medo de morrer. Jesus ficou com medo de morrer, como nós todos que somos humanos, e ele também se fez humano, mas é Deus e sem o pecado, ele também sentiu medo de morrer. Só que o diferencial que Cristo mostra, que chega na gente, é esse daqui. Jesus, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Como é as orações que a gente pede: Senhor, cura, livra o meu filho disso, traz de volta aquilo, arranca essa doença, que tudo proceda bem. Veja, isso é a vontade de Jesus e a minha também. Mas rapidinho ele já gruda numa outra palavra ao Pai: mas não seja feita a minha vontade. Jesus ali, ele é condicionado a lembrar para que ele veio. Ele veio para nos salvar, e o Pai revelou para ele que ele viria nos salvar, e que o esplendor da salvação seria quando ele entregasse a vida dele na cruz. Por isso que ele sentiu medo. Aí Jesus, na hora, ele lembra pelo Espírito disso, e ele vai dizer: mas foi para esta hora que eu vim. Então, Pai, faça em mim segundo a tua palavra. E ele se entrega naquela paixão derradeira até a morte, até a morte. Então, irmão, Jesus, ao mostrar isso, ele está mostrando para mim e para você que tudo aquilo que eu penso sobre salvação é aquela velha deixa nossa aqui na Nossa Senhora da Lapa. É Deus me convidando, como ele convidou aqui no Evangelho de hoje: quem quiser me seguir, renuncia sua vontade, porque Jesus também teve vontade, o padre acabou de falar aqui. E Jesus faz um convite: tens coragem de entregar a sua vontade, com seus sonhos, com tudo aquilo que você tem? Renuncia a isso, aceita a cruz, aceita o que lhe acontecer, seja lá o que for nesse mundo, aconteça o que acontecer, aceita, e segue-me. Então, a salvação que Deus veio trazer para mim e para você é essa: Senhor, salva eu do meu jeito, salva-me, Senhor, dos meus princípios, de pensar tudo, daquilo que eu sinto dentro de mim. Irmãos, a gente precisa sempre lembrar que Deus salvar não tem nada a ver com os meus sentimentos. Isso precisa ficar muito claro, como uma água cristalina. A salvação de Deus, ela independe, não tem nada a ver, nada. Imagina assim, não tem nada a ver, mas nada a ver o time do Corinthians com o time do Palmeiras, nada. Não, estou dando um exemplo bobo, mas para a gente entender, nada. Um é verde e branco, que é lindo, o outro é preto e branco, horroroso, mas tudo bem, aí é questão de gosto. Mas não tem nada a ver. Quem curte o Corinthians não curte ser palmeirense. Então veja, os nossos sentimentos, qual é o teu sentimento? Do jeito que você nasceu. Eu quero fazer uma pergunta e você responde dentro de você, para você mesmo. Quando você começou a se dar conta de você no mundo? Eu comecei a me dar conta por volta dos 4, 5 aninhos de idade, que eu lembro de algumas coisas assim, e eu lembro o que eu sentia ao ver aquilo. Então eu comecei a me dar conta de mim e dos meus sentimentos com 4, 5 aninhos de idade. Eu não sei você eu não sei. Agora, esses sentimentos que começaram a aparecer, que eu tenho, que eu carrego desde pequenininho, e que foram acrescentados outros e outros ao decorrer da minha vida, eles vieram de fora ou eles já estavam dentro de mim? Eles entraram de fora para dentro de mim, esses sentimentos, ou é algo que eu já tenho
e simplesmente eles foram se acomodando, foram crescendo, se desenvolvendo. Já estava dentro de mim? Sim ou não? Sim. E a palavra de Deus? O que o autor sagrado está comunicando a nós aqui? Que a palavra, ela entra, olha aqui, comecinho da leitura. Isaías ungido, hein? Eu acho que Isaías devia ser palmeirense na época, se tivesse time de futebol. Eu acho, inteligente. Olha só. O Senhor abriu-me os ouvidos. Vamos rezar juntos essa palavra? Vai. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliar. Veja, o Senhor abriu-me os meus. Então, tudo que vem de Deus, eu não nasci com ele, eu vim sem nada daquilo que vem de Deus. Eu trouxe o meu corpo porque Deus quis, eu trouxe a alma criada por Ele, mas o Espírito dele não está em mim, o que está em mim é minha vontade. Aí, para que Deus entre e comece a fazer uma obra salvadora em mim, eu tenho que deixar entrar pelos ouvidos. Então veja, não tem nada a ver com os meus sentimentos seguir Jesus, porque os meus sentimentos, eu estou falando do padre agora, era eu, ou ser solteirão, ou agora perto dos 30 anos de idade, agora não, já faz um tempinho, eu queria me casar, porque eu encontrei uma moça muito interessante mesmo, você lembra? E aí eu falei, bom, eu quero me casar. E aí eu escrevi uma coisa bonita que veio dentro de mim, já estava dentro. Eu quero ter filhos com essa mulher, porque do jeito que ela é bonita e interessante no seu interior, e eu também não sou de jogar fora, nossos filhos vão ser lindos. Tudo palmeirense, né? Se for menininho, palmeirense, menininha também. Aí eu fiz um plano de vida, tudo dentro de mim. Aí, até que Deus abriu os meus ouvidos, e não tem nada a ver com os meus sentimentos, começa a me atrair, falar, a palavra dele começou a fazer um reboliço dentro de mim, começou a me remexer as minhas entranhas. Atenção o que aconteceu, só para resumir e terminar a conversa aqui. Eu comecei a ficar aceso para querer conhecer mais desse Deus. A partir do momento que meus ouvidos se abriram, ele começou a entrar. Eu não o conhecia, mas agora eu estava começando a conhecê-lo, a beber dele, e não é que eu estava gostando, só que tem uma coisa, eu não deixava e nunca deixei, pelo menos naquela época, de estar apaixonado pela minha ex-noiva. Por quê? Porque ela estava dentro de mim, eu já trazia dentro de mim todos os meus sentimentos, que foram crescendo, se desenvolvendo, e de repente, quando eu me vi assim, completamente seu. Vocês lembram dessa música? Vocês estão vendo também, hein? Essa musiquinha é antiga. Bom, vamos lá. Então veja, a palavra de Deus, ela vem de dentro de mim, ou ela vem de fora? Ela vem de dentro ou vem de fora? Então eu pergunto para você, quando você traz qualquer intenção que está dentro de você, o que está dentro de você? Eu quero que o meu pai fique curado do câncer, eu quero que a minha mãe viva no mínimo 115 anos de idade nesse mundo aqui, eu quero que o Palmeiras seja campeão mundial pela segunda vez, pela segunda, né? Beleza? E logo, eu quero, e eu trago o que for, a libertação de um vício,
Eu trago esse sentimento dentro de mim. Entenda, católicos, isso é bonito. Isso não é pecado, não. O padre está falando coisas que elas são lícitas, elas são humanas, elas são do bem. Eu quero trazer a cura de alguém, eu vou pedir que Deus, olha, mas tudo isso está dentro de mim, já brota dentro de mim. Veja, eu já vim com esses acessórios, mas a partir do momento que a vida oracional, que é justamente para eu me abrir, a oração é para eu me abrir, para que a palavra é quem que é mesmo? A palavra, irmãos, esqueci. A palavra é Deus, é o Espírito Santo. Ela entre pelos meus ouvidos, por isso que a pregação é muito importante aqui, ó. A palavra. Ela entra nos meus ouvidos, tá certo? E ela começa a me revirar de ponta cabeça. Alguns autores teólogos dizem que Deus, quando Ele vem, e Ele mesmo disse, Jesus disse, o que o padre vai falar agora: se vós pensais que eu vim no meio de vós, como foi dito lá no passado, cheguei, o reino de Deus está pronto. Se vocês pensaram que eu vim trazer a paz que você imagina, estáis enganado. Eu vim trazer a espada, e não vejo a hora dela ser colocada no meio do seu coração. Entenda o que o padre está falando e o que Cristo está falando. Eu venho trazer também o fogo para queimar. Mas queimar é o que, Senhor Jesus? Queimar aquilo que você veio do teu jeito, essa coisa que os meus apaixonamentos, o meu bem-querer é viver, então é meu, está aqui, já está dentro de mim, eu nasci assim, é tudo coisa boa. Então não vejo a hora de colocar a espada no meio disso, colocar o fogo no meio disso. Jesus disse. Então, irmãos, eu começo a entender uma coisa, mas não é eu do meu jeito, é Cristo falando através da gente. Então quer dizer que esse sentimento que já vim com Ele, o Senhor me convida a ser mudado? Convida. Mas e as coisas boas que tem aqui dentro? Entrega, se desapega, entrega. Tem coragem? Mas eu só quero ser bem casado, eu quero formar uma família bonita. Mesmo assim, tem coragem? Abraão, tu amas o teu filho de carne que nasceu das suas entranhas? Amo, como qualquer mãe aqui que é mãe, e qualquer pai ama o filho. Tem coragem de pegar o seu sentimento de tanto amor que já veio dentro de você, entregar para mim? Tem coragem de sacrificar esse amor bonito que você tem, que veio em você, só que ele está desarrumado. Tem coisa boa, mas está desarrumado. Quer entregar para mim e eu te darei o verdadeiro sentimento? Quero, sacrifique então o seu filho. A palavra sacrifique seu filho não é para pegar e matar o filho. Ou seja, renuncia o que você quer, os desejos que você tem, de mãe viver 115 anos, do seu pai ser curado porque você quer. Você pode rezar você pode, até deve rezar isso, mas não se apegue a isso, não se apega aí. É bonita, deve ser colocado no altar, mas a questão é outra. Se quiser ter a vida verdadeira de volta, vai renunciando isso. Como? Reze para que você se abra, e o meu Espírito vai fecundar toda a verdade em você, e vai acalmar você na hora do desapego, na hora das quebras, dos lutos. Por que vocês acham que Deus me fez padre e acabou-se o meu noivado? Porque na hora que Deus começa a recriar esse novo homem, a gente não é que vai deixar de amar, mas a gente vai ter que fazer uma escolha. E a escolha, ela tem que ser definitiva e livre. Mas se ela estiver levada no Espírito, você é capaz de deixar casa, pais, mães, noivados,
dinheiro, saúde, beleza física, juventude, negócios, perspectivas de vida, seja lá o que for aqui nesse mundo, para ter o tesouro maior que é Jesus. Então, Senhor, eu abro mão do meu noivado. Então, Senhor, eu abro mão até de viver inteiramente para os meus filhos. Inteiramente para os meus filhos, não, eu vivo inteiramente para Ti. Somente em Ti encontrarei minha esperança. Então, irmãos, entenda o que Jesus está falando aqui. Desde pelos discípulos de Emaús, vocês estão choramingando porque ele aparentemente morreu? Olha aqui, ó, eu ressuscitei. Eu gosto de uma passagem, eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade de dar uma olhadinha depois. Lá em Gênesis, eu falei do sacrifício de Abraão, não foi? Do filho Isaac. Dá uma olhadinha, eu não vou saber agora exatamente qual é o capítulo que está em Gênesis, mas vocês vão ver que é rápido perceber isso. Um momento que ele começa a levar um menino para ser sacrificado. Aqui tem uma parte que ela é o levante de toda essa conversa nossa, com aquela de Emaús, com tudo, com esse de evangelho. Abraão chega um momento que ele está levando os homens que trabalhavam com eles. Aí eles param ao pé da montanha, eles iam ter que subir uma montanha. Chegou aqui o finalzinho da planície. O que ele fez? Ele fez o seguinte: tirou o menino, tirou os gravetos, né? Estava em cima do burrico. Pegou o menino, pegou uma faca que estava aqui do lado, que ele ia sacrificar o menino, e não levou cordeiro nenhum. Tanto é que o menininho, o filhinho dele, disse: papai, cadê o cordeirinho para nós sacrificarmos? Olha só que Abraão fala para o filho, hein? Que ama, Deus providenciará. Vem, filho. Mas olha, atenção aqui, leia lá depois. Isso aqui, gente, me fez engasgar chorando. O que aconteceu com Abraão? E toda a Bíblia está escrita do mesmo jeito. Que Abraão vai dizer para os seus servos ali: espere aqui, porque eu e o menino voltaremos. O quê? Deus não tinha pedido o sacrifício do filho, Abraão? Abraão não tinha entendido que ele teria que sacrificar um menino, ou seja, o menino seria morto. Por que saiu a palavra da boca do pai para os servos? Olha, segura aqui um pouquinho, eu e o menino vamos oferecer o sacrifício e voltaremos. Não existe erro gramatical ali. Pode pegar qualquer versão bíblica, Gênesis, não me lembro o capítulo agora, dá uma olhadinha lá, está no plural. Eu e o menino voltaremos. E agora volta lá, Hebreus 5. Jesus clamava ao Pai entre lágrimas, com lágrimas. O Pai o ouviu e o livrou da morte. O livrou da morte. Aqui está falando que Deus é meu auxiliador, apesar de tudo isso, é a vitória. O que está acontecendo? Está acontecendo que o servo sofredor, para quem quiser seguir Jesus, a gente precisa aprender a exercitar, dia a dia. Eu estou com muita vontade, eu queria muito que fosse assim, mas por causa da vida oracional, Deus me dá a graça de falar: eu abro mão da minha vontade, porque sei que Deus vai me devolver isso em dobro, em triplo, numa paga jamais, como é que é a palavra? Inigualável, é isso? Jamais. Se hoje Deus pede o meu filho, é porque Ele me devolverá não só o meu filho, como eu, meu filho, minha casa no céu. Voltaremos. Aquilo que parece ser um horror de luto hoje, o Senhor se transformará em glória, na glória. Mas isso é para quem crê, isso é para quem ora, isso é para quem abre o coração. O Espírito
bota um certificado ali dentro, comprovado, que você nem precisa ver para glorificar a Deus. Eu já começo a glorificá-lo já neste mundo, sem meus olhos verem, porque eu oro, é o Espírito que me convence que a vitória de Deus triunfará. Então, não tenhas medo daquilo que pegou na sua casa, daquele que vem pegando os seus, do caos aparente que vem acontecendo na tua vida. Eu falo muitas vezes para minha mãe, a gente reflete muito, porque a idade da gente vai chegando, e a dela um pouquinho mais, né, que é minha mãe, e dá vontade de se desesperar, é muita coisa acontecendo, são muitos entraves, é muita queda, é muita perda, é muito, pois é mesmo, é mesmo. Quando entrares para o caminho, prepara-te, porque vai aumentar a fornalha, o fogo vai aumentar. Lembra? O Senhor falou: eu vou permitir a espada passar pelo meio, eu venho preparar você para que derreta o teu querer, eu quero queimar o teu querer, a tal ponto de você falar: já não sou eu mais quem vive, não sou mais eu quem vive, o Espírito me move de tal maneira que eu falo: é Cristo que me dá certeza de que nós já vencemos, não só estamos vencendo, já vencemos. Quem é que te convence? Aquele lá que Jesus falou, o Paráclito, o defensor, ele vos revelará tudo. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus vivo, vitorioso, e Ele já nos convida a proclamar: eu também celebrarei um canto de vitória, no nome santo de Jesus. Não há debaixo do céu nome maior dado aos homens, que para salvar os homens, que não seja o nome de Jesus. Jesus, o seu nome é lindo, o seu nome é glorioso, não há outro nome. Ele é o servo sofredor que está ensinando você a se esvaziar. Lembra? Se vós pensais que a salvação é por sentimento, eu tenho que amar Jesus para deixar Ele entrar. Não, você não tem que amar Jesus, é abrir o coração, homem. E o coração só se abre quando a gente se coloca em oração. Independe dos teus sentimentos. Eu estou com preguiça de rezar. Isso é você. Eu abro muito a boca na hora que eu vou rezar. Eu sei, isso acontece comigo, isso é nosso. Mas agora tem que deixar aquele entrar pelos meus ouvidos, porque independe dos meus sentimentos a salvação. A única coisa que só depende da gente, que não tem nem, é uma questão de compreensão lógica. Queres ser salvo? Quero. Então, só isso, abra-te, começa a rezar. Por quê? Porque quem vai salvar você é o Espírito Santo que Cristo Jesus trouxe no nosso meio. Só. O resto não depende nada dos seus sentimentos. Por que você não vem na missa? Me deu preguiça. Por que você não reza de noite? Porque às vezes eu estou tão cansado. Tudo é eu, né? Eu estou com tanta preguiça, sabe, padre? Porque dentro de mim me dá preguiça. A preguiça já veio com você. E você está escutando a sua preguiça em uma voz chamada preguiça, para não dizer um tipo de espírito maligno. A nhaca já veio com você. Desde pequenininho você tem nhaquinhas. Sabe o que é nhaca? Nhaca, não gosto, não quero, não dá vontade, né?
Então você tem nhaca de falar o nome de Jesus. Eu estou com nhaca de ficar me ajoelhando, estou com nhaca de ficar escutando Jesus, Jesus, Jesus. Então veja, independe dos seus sentimentos. A gente precisa apenas falar, eu quero. E quero terminar. Jesus disse assim, acho que eu estou falando a terceira vez consecutiva em cada domingo. Só os violentos alcançarão a vida de Deus. Como assim? Como assim só os violentos? O senhor está na igreja. Os violentos, você negando, lutando, restringindo, freando, dando cala a boca nos teus sentimentos, até nas coisas boas. Senhor, eu estou trazendo aqui a cura do meu filho, mas que não seja, olha o cala a boca que você vai dar, mas não do meu jeito, não como eu quero, como tu sabes que precisa, Senhor. Às vezes o seu filho vai entrar em óbito, mas Deus pode garantir a alma dele no céu. Então a gente tem que lutar. Essa aqui é a minha luta. Você tem coragem de se dobrar diante de Cristo e falar, Senhor, a tua vontade e não a minha? Às vezes você está num relacionamento errado. Eu, antes de ser padre, quando era garotão, eu entrei em vários relacionamentos errados na minha vida. Como é que você vai saber que ele está errado? Porque não adianta a mãe falar, o pai falar, não adianta nada disso. Ouvimos isso na rádio esses dias aqui. Um pai, um homem, foi pedir um conselho para mim. Padre, o que eu devo fazer? Minha filha está apaixonada por um cara assim, 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 assim. Eu falei, meu irmão, só tem um jeito. Abre o teu coração. Deixa o Espírito de Deus cuidar, mover o teu coração. O meu, padre, o seu. Para você ter os mesmos sentimentos de Cristo. Porque enquanto você tiver o seu, você vai olhar para esse rapaz como horroroso, como uma coisa odionda, como uma coisa que tem que ser destruída, que a sua filha, ninguém merece esse cara. Você matou o ser humano na tua vida. Não. Eu sei que ele talvez não seja o melhor praça, como diz os antigos, para sua filha. Mas primeiro Deus quer que você o olhe com misericórdia e amor. Segunda leitura de hoje. Se você não tiver misericórdia por aquele que é estranho na tua vida, você realmente traz somente o teu sentimento dentro do seu coração. Só. Mas é óbvio, padre. Todo mundo fala, todos os olhos de todos aqui do bairro estão falando. Ele é usuário disso, ele já fez isso. E minha filha se apaixonou por esse ladrão, esse criminoso. A resposta rápida é essa. Pois é, e Jesus se apaixonou por mim. Que você nem sabia a minha história e me perdoa. Então, quando você estiver trazendo os teus sentimentos, você jamais vai fazer uma oração correta. A oração correta é essa: Senhor, eu entrego esse relacionamento no teu colo, e quero colocar aqui também, Senhor, o meu coração junto, porque quando eu olho para esse rapaz, eu só vejo morte nele, e eu peço que o Senhor tire isso de dentro de mim, em primeiro lugar. Não significa que você está abençoando o relacionamento, não tem nada a ver de se abençoar. Você está pedindo que o Espírito de Deus te reconstrua, porque você está cheio de coisa que você veio com você desde pequenininho. Então toda vez que, porque você criou uma expectativa de, no caso de uma filha que você tem, de um homem perfeito. Isso é você. Então Deus permite que a sua filha se apaixone por um cara que vai te virar de ponta cabeça. Aí você vai falar: bom, Senhor, eu coloco o relacionamento dela, mas eu ponho a mim. Cura o meu coração. Oh, gente, olha como Jesus está vivo. O que nós queríamos escutar? O que você esperava numa missa dessa escutar? Depois de Isaías apresentar o servo sofredor para dizer: quem não se fizer pequeno como uma criança, que é igual ao coração de Cristo, não poderá ter a vida eterna. Jesus te ama, oh!
eu não entendo, mas eu aceito o falecimento do meu pai. E assim por diante. E assim por diante. Eu não entendo como é que esse menino, minha filha foi se apaixonar por um cara daquele. Ainda mais era corintiano ainda. O padre brinca, gente, eu não tenho nada contra os corintianos, não, viu? É uma maneira só da gente entender um pouquinho. Cura o meu, Senhor. Segunda leitura. Se você não for caridoso com o outro não tem nada a ver com a pessoa que você gosta. Você não vive o sentimento de Cristo. Você vive o seu. E viver Deus não tem nada a ver com os teus sentimentos. É o Espírito que te moverá. Morte presta vida terrena, te desejo, ó vida. A letra dessa canção. Que a luz de Cristo lhe resina, te desejo. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Sua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego. Espírito Santo, nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços. Salva-me, Senhor. Só a ti posso Salva-me, Jesus. Seduziste-me, Senhor, Eu me deixei seduzir. Por quê? Sua força é bem maior do que os meus sentimentos. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, vai lá, quero ouvir o povo junto, vai lá. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, vai lá. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Por quê? Sua força é bem maior, bem maior, bem maior. Submete-me, vence-me, Senhor. Seduziste-me, seduziste-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior, muito maior. Submete-me, vence-me, Senhor. Vem, vem, seduziste-me. Seduziste-me, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Maior do que eu. Mas dai-me o teu Espírito, Senhor. Olha lá. Seduziste-me, seduziste-me. Seduziste-me, Senhor. E eu me deixei, Senhor. Eu me deixo agora seduzir. Tua força é bem maior, bem maior, mas muito maior. Submete-me, vence-me. É isso, irmãos, que o Senhor está pedindo para nós. Não depende do seu sentimento. Muitos aqui podem ter se apaixonado por alguém. Tem coragem de entregar no altar de Deus e falar: Senhor,
Eu não sei de onde vem. Isso brotou dentro de mim. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de me apaixonar por esta questão, por esta pessoa, por esse ser, por esse tipo de vida. Mas me agrada, Senhor, se veio do meu sentimento, apenas do meu sentimento, eu abro mão, Senhor, porque eu quero te seguir, Jesus. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu não quero que nada impeça a minha entrada no céu. Eu não quero que nada venha impedir, Senhor, nem os meus sentimentos. Os meus sentimentos não podem segurar a tua graça na minha vida. Os meus sentimentos não devem, não pode, não deve dominar a minha vida. Já dominou muito, já me dominou muito. Eu envelheci no túmulo da morte com esses sentimentos. Por isso, Senhor, eu decido hoje. Tu perguntastes: quem és tu? Tu és o Deus que veio salvar a minha vida de mim mesmo. Salva-me, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor. Mas eu trago também os meus. Eu entrego também a minha casa. Eu entrego os meus colegas. Eu coloco a igreja, o Papa, os bispos, todos. Mas acima de tudo, dai-me o teu Espírito, Senhor. Reconstrua a minha vida. Vem, Senhor Jesus, realiza a tua obra, completa a tua obra em mim. Completai a obra inacabada, Senhor. Livra-me de mim, livra-me dos meus sentimentos. Lembra da oração? Livra-me do mal, livra-me dos meus sentimentos. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de responder a Deus. E para vós, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Eu já posso te dizer, Jesus, tu não és marionete, não. Tu não és feiticeiro, tu não é agouro, tu não é ídolo meu. Tu és o Senhor que veio salvar a minha vida, os meus sentimentos quebrados, os meus sentimentos egoístas, os meus sentimentos que só olham para mim e como eu fico, o que vai ser da minha vida, e agora, o que será de mim? Não, Senhor, cura-me, cura a mim, leva o meu sentimento, Senhor, fica com ele e dai-me os teus sentimentos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Maria, vem, Senhora, vem conosco também, nesse primeiro dia de uma nova semana. Eu quero viver a vontade do meu amado, eu quero sentir o que Deus sente. Cura-me, Senhor, por mais difícil que seja, fica comigo, Jesus. Vai lá, vamos lá, vamos orando, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome escutará. Só quem tem coragem. Eu sei que ao invocar teu santo nome, vai lá mais uma vez, peça, vai lá. Eu sei que ao invocar, eu levanto as minhas mãos, porque livremente eu quero pedir a Deus, dai-me os teus sentimentos, Senhor, e fica com os meus. Escutará. Vai lá. Jesus, cura-me. Jesus, liberta-me de mim. Jesus, quem Ele é, irmão? Jesus Cristo. E a pergunta é essa: quem eu sou? Quem eu sou para você? Vai! Jesus, Jesus,
sou para você. Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que ao invocar, vai lá. Eu sei Que ao invocar, teu santo nome. eu creio nisso, Senhor. Eu sei Que ao invocar teu santo nome, mais uma vez, eu sei. eu sei Entrega a tua vida, entrega a sua família, santo nome. entrega teus sentimentos agora, vai. Eu sei Que ao invocar E ele faz a pergunta: e para você, quem eu sou? Vai. Jesus. Sabe quem tu és, Senhor, hoje? Jesus Cristo é o Senhor. Para terminar, o nome dele, vai lá. Eu creio. Liberta-me. Termina, vai. Jesus Cristo é o Senhor. E o Senhor agora está tocando muitas pessoas. Está te libertando agora dessa tibieza, meu irmão. O Senhor está visitando, tirando esse espírito fraco de você, esse espírito de incapacidade. O Senhor está tocando agora. Saia espírito de tibieza. O Senhor agora está colocando em você um espírito de parresia, meu irmão. O espírito forte, o espírito que realça a sua vida e traz de novo a sua verdadeira vontade de lutar. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Essa música que nós acabamos de cantar, a gente terminou dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Ela foi um rebate, é um rebatida de Deus, que eu mesmo estou anunciando, que até hoje eu fui o Senhor. Eu fui Senhor de mim, porque as coisas tinham que ser do meu jeito. Quando eu canto essa música, eu me coloco pequenininho diante de Deus e eu anuncio: Jesus Cristo, Jesus Cristo, sobre a minha vida. Eu entrego as minhas vontades para Ele, e Ele é o Senhor. Ele deve reinar. Amém? Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é Deus, não eu. Obrigado, Senhor, pela obra. Mesmo que você não sinta nada, Deus já laçou você, mulher. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Deus fala forte. Está vivo. Bendito é o nome de Jesus sobre a tua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Porque Deus te ama. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,